Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E hoje vamos falar um pouco sobre feminismo. E para poder falar de feminismo, chamei uma especialista, Cíntia Semires. Obrigado por aceitar participar. Obrigada pelo convite. A Cíntia, você trabalha com feminismo há quanto tempo? Qual é a sua formação? Bom, minha formação é jurídica, fiz graduação em Direito, mestrado, agora estou no doutorado. O doutorado, especificamente, eu estou pesquisando História dos Direitos das Mulheres Brasileiras. Feminismo, eu me interessei mais ou menos década 2000 e poucos, porque eu já tinha um blog, foi uma das primeiras feministas a ter blog, só que na época eu trabalhava com direito informático e havia muita resistência a mulheres na área, porque afinal de contas, mulher em informática, as pessoas partem do princípio que tem uma coisa errada. Então havia esse preconceito. Durante o mestrado eu acabei mudando um pouco a linha de pesquisa e acabou que depois do mestrado eu fiquei exclusivamente estudando feminismo. Agora, antes de começar, eu quero que você esclareça uma coisa. Nós somos inimigos? Você é feminista? Não. Será que existe esse? Não, nós não somos inimigos. Talvez o Catão, mas é o personal. Com certeza. Eu estou fazendo essa brincadeira porque tem muita gente que acha que feminismo é sinônimo de briga, guerra entre homens e mulheres. Na verdade, não é bem isso, não. Eu queria que você explicasse bem o que é feminismo e para que serve o feminismo. Bom, primeira coisa, o que é feminismo? É a luta por direitos para mulheres. É uma discussão de direitos, não é guerra dos sexos. Porque nós não somos de pessoas e existem pessoas com as mais variadas ideias, inclusive muitas pessoas que acham que a mulher tem que ser inferior aos homens. O que nós temos juridicamente é um modelo que limitou os direitos das mulheres. Então as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. O movimento feminista luta para a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Então é uma discussão jurídica, não tem nada a ver com ódios pessoais ou ódio se é homem eu te odeio ou se você é mulher eu te odeio. Não tem nada a ver com isso. É uma disputa, é uma luta por direitos. Não é para tirar direitos dos homens, é para igualar direitos entre homens e mulheres. E um dos motivos que eu te convidei para poder falar de feminismo é porque toda vez que eu vejo na internet alguém criticando o feminismo, pego exatamente aqueles exemplos mais assustadores de comentários de feministas que falam morte aos homens, os homens são horríveis, os homens são opressores e devem morrer. E eu queria que você explicasse quais vertentes são essas e quais são os tipos de feminismo, de linhas que existem de feminismo. Porque as pessoas às vezes podem achar que feminismo é guerra entre homens e mulheres, não é bem isso, né? Não. Guerra entre homens e mulheres, decididamente não. Inclusive, os melhores exemplos de direitos foram conquistados de uma forma bem sucedida, foram exatamente pela parceria entre homens e mulheres. As mulheres propuseram, por exemplo, o direito ao divórcio. Nós queremos nos divorciar, nós não queremos nos subordinar aos homens. Foram décadas lutando, fazendo mobilização pública, mas quem apresentou o projeto de lei que foi aprovado foi um homem, porque não havia deputados em número suficiente. Tem toda uma negociação, ou seja, as parcerias entre homens e mulheres são as que funcionam. Existem outras correntes, algumas socialistas, outras liberais, radicalistas, anarquistas. Existe uma corrente realmente chamada feminismo radical, porque às vezes as pessoas falam assim, tem umas feministas que são tão radicais. Não, existe uma corrente chamada feminismo radical mesmo, é o nome que elas se dão. E assim reconhecem como radicais? Sim, elas se reconhecem como radicais e o discurso delas é realmente bastante agressivo, bastante contraproducente, porque elas divulgam muito essas ideias anti-homem, essa dificuldade de ter um diálogo. Elas realmente dividem a sociedade e fazem um pouco essa guerra dos sexos. Agora, uma coisa que eu acho interessante falando desses grupos de radicais é que às vezes eu vejo feministas que são moderadas, que entendem dessa questão de não ser radical, mas que fazem um coitadismo para mencionar as radicais, sabe? Tipo, eu já vi comentários assim, mas eu entendo porque que elas são assim, e em vez de se indignar com o nervosismo e com a guerra, eles meio que... sabe quando você joga vôlei e tem alguém que é café com leite, sabe? E tipo a carta branca que você joga. Sim. Enfim, eu tenho a impressão que às vezes algumas feministas que têm essa noção mais real em relação à praticidade e da guerra, eu tenho a impressão que elas ficam passando a mão na cabeça das radicais, sabe? E isso existe mesmo? Existe. Não só das radicais, existe uma tendência
especialmente pós-década de 60, que foi um feminismo construído muito em grupos de conversa, de compartilhamento de experiências, de vivências e tal, eu entendo o seu lado. Então acaba misturando um pouco um acolhimento terapêutico com a discussão de direitos. E quando há essa confusão, você não consegue ter objetividade para separar a questão pessoal da questão jurídica e vamos para a luta por direitos. Acaba que eu acho que a amizade interfere um pouco, as experiências, aí fica assim, realmente a fulana sofre, mas temos que pensar em termos de movimento social. E agora, o que nós vamos fazer com isso? O que é produtivo, o que não é? Para a pessoa que passou por um trauma, encaminhamento terapêutico é fundamental. Eu não sou terapeuta, mesmo tendo trabalhado, eu trabalhei com mediação, éramos uma dupla, eu como advogada e uma colega, também Cíntia, como terapeuta, e nós fazíamos encaminhamento dos casos. E ficou muito claro que são duas coisas completamente diferentes. Eu não tenho a menor habilidade de conduzir um caso pela via terapêutica. A minha discussão é como vamos trabalhar com os direitos, quais direitos estão sendo violados, como nós vamos conquistar. O que não significa que essas mulheres não precisam ser ouvidas, é só questão de ter ambiente para isso. Não, elas têm que ser ouvidas e nós temos que ir além desse momento para não reforçar aquele contexto. Porque às vezes o grupo fica mais um grupo de apoio mútuo e meio que não sai do lugar, não consegue dar um passo além. Então acaba que só elas me entendem e esse meu grupo vira uma religião. Tem um movimento que eu acho que é muito mal interpretado pelas pessoas, que é a Marcha das Vadias. Sim. Porque eu já vi as pessoas falando, sabe, às vezes eu vejo, sabe, vovô e vovó das igrejas, chega assim, essas moças tinham que se dar o direito e ficam aí na rua Se dá o respeito. Eu tô sabendo direito. Aí fala que tem que se dar o respeito. Eu queria que você explicasse a origem da Marcha das Vadias. E você aí, coleguinha, vamos entender antes de falar, certo? Conhecimento é a chave. E assim a gente vai explicar agora a origem do movimento da Marcha das Vadias. Bom, a origem foi no Canadá, um policial, a mulher foi reclamar com ele que ela havia sido estuprada. Ele falou que se ela andasse com aquelas roupas, ela estava pedindo para ser estuprada mesmo, ela estava se comportando como uma vadia. Ela ficou indignada, começou a mobilização, manifestação das mulheres indo para as ruas, dizendo, sim, eu sou vadia, e daí não é por isso que eu posso ser estuprada, porque nós temos que separar muito bem o que é o estupro, que é uma violência, que é uma relação de poder pela via sexual, e nós temos que separar o que é a liberdade sexual da mulher. Ela se veste do jeito que quiser, ela não tem que ser importunada em momento algum pelas roupas que ela veste, pelo jeito que ela se comporta. É muito frequente, às vezes, ouvir relatos assim, fulano me estuprou. Mas o que ele falou? Que ela mereceu por causa da roupa que ela estava, porque ela bebeu, porque o jeito que ela ri, porque ela conversou com o rapaz. Se ela conversou, ela está afim, ou seja, ela teria sexo. Assim, é uma história super complicada, porque o que interessava era, fulana, você quer fazer sexo com ele? Fulana, você quer fazer sexo com ela? Temos um acordo de vontades. Se não tem acordo, é estupro. Então, essa discussão, que é um pouco o mote da Marcha das Vadias. Não é pela minha roupa que eu posso ser estuprada. O Estado tem a obrigação de tratar a mulher como vítima de violência, nesses casos. Ele não pode minimizar essa situação, dizendo antes da hora, sua roupa, ou quem julga é o juiz. O papel do Estado é criar um processo, respeitando o devido processo legal. E muitas pessoas reconhecem, o meu feminismo é importante, porque conseguiu já direitos, mas hoje a mulher está ótima, porque a mulher hoje vota, hoje a mulher trabalha, então a gente não precisa mais, valeu, você pode ir embora. E eu queria que você explicasse por que a gente precisa de feminismo hoje. Por quê? Ainda que nós tenhamos, hoje no Brasil, nós temos igualdade jurídica entre homens e mulheres na Constituição, temos uma série de direitos, ainda assim, a maior parte das mortes de mulheres ocorre dentro de casa, cometidas por parentes, é o namorado, é o companheiro, é o filho, irmão, tio, são os parentes, são as pessoas próximas.
Esse tipo de morte precisa de políticas públicas específicas, precisa de um tratamento específico, que não vem sendo muito efetivo, tem que haver modificação em relação a isso. Nós temos uma desigualdade imensa no mercado de trabalho, as mulheres têm dificuldade, não só em relação à maternidade, mas preconceito mesmo em relação à ambição de carreira, em relação ao teto de vida mesmo. Nós temos dificuldade também em relação à representação política. Eu queria que você explicasse como que está o movimento feminista hoje no Brasil e principalmente falasse um pouco sobre esse movimento feminista de internet, que alguma das coisas mais horrendas do feminismo que eu já vi foi esse pessoal da internet, que tem uma misandria enorme, enorme. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Bom, eu tenho que concordar com você, realmente a misandria é enorme, mas só que a gente tem que lembrar, existem vários feminismos em vários locais diferentes. Nós temos um feminismo institucionalizado, por exemplo, trabalhando com políticas públicas. Nós temos pesquisas feministas e estudos de gênero em diversas universidades, núcleos de pesquisa. Nós temos também um feminismo que está sendo cada vez mais ativo na internet. Eu participei, vários anos atrás, da criação de vários coletivos, trabalhei um pouco nessa linha, criei a lista das blogueiras feministas, que rendeu várias blogs, site. Tem grandes mudanças, porque 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não tinha feministas na internet, tinha pouquíssimas, nível a gente tem dificuldade de agregar gente. E hoje, cada vez mais, nós encontramos uma geração bem mais nova, interessadíssima em feminismo, em parte por causa do que a gente escreveu, que a gente pesquisou. Eu acho muito interessante, textos meus de 2007, 2008, 2009 estão sendo recuperados, estão sendo discutidos, como se fosse novidade. Só que em 2008 estavam lá no meu blog. Eu fiz um teste, Você é Feminista, com 10 questões que são pauta de direitos feministas ao longo da história. Muitas coisas que hoje as pessoas dizem, nossa, é uma platitude, é um senso comum. Hoje é senso comum, 100 anos atrás não era. Então, a gente a geração mais nova está resgatando esse tipo de discussão. O nosso problema é que existe uma geração bastante misândrica. Misandria aí, elas odiam os homens mesmo, xingamentos, são nível baixíssimo, são ataques pessoais, de calar a boca para baixo. Eu já vi essas mulheres falando que tem raiva de ter um filho homem. Tem umas histórias um pouquinho piores, para todos os lados. Por exemplo, mulheres que têm um filho homem têm que ouvir que elas estão criando estupradores em potencial, porque a associação se é homem, é estuprador em potencial. É uma mentira, é um delírio, elas estão partindo do pressuposto totalmente equivocado e estão incentivando uma violência muito grande, não só discursiva, mas até real. E isso aumenta também a violência dos homens com as mulheres. Sim, você é xingado e vai achar ok? Como é que é uma questão juridicamente complicada. Eu preciso de apoio para passar um projeto de lei que beneficie mulheres, que traga igualdade de direitos. Eu preciso do apoio de políticos homens. Mas como que alguém que está sendo xingado, tratado como inimigo, como estuprador em potencial, vai querer me apoiar? Não tem diálogo, não tem como você resolver essa questão. Essa misandria é prejudicial para o movimento. Ela é prejudicial, já está sendo prejudicial a curto prazo, porque está criando cisões, inclusive, dentro dos espaços, e é prejudicial para a luta por direitos. Então, ela tem que ser combatida com muita veemência. E agora, Cíntia, para poder... Primeiro, uma aula é Cíntia Semiramis. Cíntia Semiramis. Cíntia Semiramis. Todo mundo fala errado, né? Fala. Tudo, é igual Delisola. Deusola. Cíntia Semiramis. Como faz para te encontrar, Cíntia? Bom, meu blog, cinciasemiramis.org, ou então, de vez em quando eu apareço... Na descrição do vídeo tem aí. E de vez em quando eu apareço no Facebook, facebook.com/cinciasemiramis, mas eu tenho ficado mais no blog mesmo, porque eu estou escrevendo a tese. Muito bem. Cíntia, queria te agradecer por ter Obrigada. participado. Se você quer conhecer mais o trabalho da Cíntia, visita o blog dela, que está aqui na descrição. Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Tá aqui seu amiguinho machista, então pode compartilhar com ele, com sua amiguinha misândrica. Pode compartilhar com ela também e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.